Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Gente do céu, que honra estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida de cada irmão aqui. Glória a Deus. Eu tô me achando, gente, tô em Boston. Que honra, que alegria. Por isso que eu sempre digo, quem me segue já sabe, tem um bordão que me acompanha há muito tempo, onde eu digo, quando Deus te fizer uma promessa, acredita, porque Ele é fiel para cumprir, né? Feliz de estar aqui nessa igreja, nesse solo profético, nesse lugar que é janela para as nações, né? Deus abençoe. Pastor Isaías, muito obrigada. Pastora Suelen, feliz em conhecê-los. Quero louvar a Deus de modo muito especial pela vida do pastor Oriel de Jesus, pela vida da sua esposa, linda irmã Jussara. Deus abençoe. Você é top. Já estou gamada na sua. Deus te abençoe muito. Obrigada, pastor. Que honra estar aqui. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis. Glória a Deus. Eu vou agradecer, vou pedir para você segurar só um pouquinho, que eu estou assim muito emocionada. E se você ficar assim, eu vou para o céu rapidão. Você segura um pouquinho, daqui uns 20 minutinhos você volta com tudo, tá bom? Mas não vai embora não, só segura e fica aqui, porque para eles não achar que a gente tá brigando, entendeu? Quero louvar a Deus pela vida da pastora Elaine. Pastora Elaine, muito... Ela estava aqui, Jesus. Eu já ia dizer, como pôde? Não foi arrebatada ainda, porque eu tô aqui? Ó, você é incrível, obrigada, tá? Por toda a prestatividade, pelo carinho, né? Eu não sou Deus, não, longe de mim, óbvio. Mas é porque tem uma característica do Senhor que eu me identifico muito, né? Davi, ele disse, servir ao Senhor, mas não só servir, ele disse, servir com alegria. E isso faz toda a diferença. E você serve com prazer, com alegria. E no reino de Deus, as maiores pessoas são sempre como você. São as que servem, viu? Obrigada por tudo, viu, Elaine? Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 2. O Senhor trouxe essa palavra como palavra de Deus para esse dia, ao meu coração e ao seu. Segura esse som celestial. Aleluia. Pode segurar. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2. Tá dando para sentir que eu tô um pouco nervosa? Tá? Então começa a orar por mim, ao invés de ficar me reparando aí. Eu não sei, na minha cabeça eu estava assim, Deus, será que os irmãos adoram inglês? E aí eu estava assim, meu Deus, eu tenho que treinar, acho que eu vou ficar assim, oh Lord, oh, aleluia. Cheguei aqui, o povo tudo pentecostal, brasileiro raiz, chapa quente. Oh, glória! Aleluia! Eita glória! Gênesis capítulo 2. Ó, nós vamos ler dos versos 18 em diante. Quem achou pode dar um amém? Amém. Maravilha, diz assim o texto sagrado. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. O Senhor Deus disse o que, gente? Que não é? Bom. Não é? Bom. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem, todavia, não se achava uma adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E tomou então uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, ou fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e lhe trouxe. E disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E você diga... Amém. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome nessa noite uma vez mais.
Como, Senhor, tem sido bom andar contigo. Como foi bom te conhecer um dia. Como foi maravilhoso saber que o Senhor já nos via, já nos conhecia, já nos escolhia. A ti seja toda a honra, toda a glória que é devida ao teu nome, que a nossa vida te cante, que o nosso coração te celebre, Pai. Aonde houver um ouvido agora atento à voz do Senhor, pela ministração da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Senhor, que esta palavra que é viva possa ressuscitar todo aquele que estiver morto espiritualmente e quem sabe até fisicamente. Tu sabes, eu não duvido. Eu creio na tua palavra, por isso eu falo. Ressuscita, levanta, transforma, cumpre o que tu disseste que faria quando tu me chamaste ao ministério, dizendo que aonde eu estivesse, pela pregação da palavra e no estender das minhas mãos, vidas seriam curadas, saradas, transformadas. Faça isso nesta noite, neste lugar. Faça isso, Senhor, aonde estiverem também acompanhando pela internet, aonde houver um ouvido ao alcance da voz profética, vai mudando a atmosfera, vai transformando o ambiente, vai fazendo milagres, Senhor, vai desembocando os teus vasos, vai suscitando os teus profetas, vai avivando de dentro para fora, vai renovando, vai libertando, vai tirando toda a frieza, toda a mornidão, toda a tristeza, tudo aquilo, Senhor, que porventura alguém estiver sentindo agora, com sentimento de desistência, dizendo: eu estou aqui, mas não creio, estou aqui, mas não sinto. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Entra onde o homem não entra, faz aquilo que o homem não pode fazer, mas que a tua palavra pode fazer. Instaura um antes e depois deste dia chamado hoje, para a honra e glória do teu nome. Fala, Senhor, porque quando o Senhor fala, a terra se cala. Quando o Senhor fala, a depressão é inibida. Quando o Senhor fala, o vazio dá lugar para a tua presença. Quando o Senhor fala, a timidez cai por terra. Quando o Senhor fala, a vergonha é transformada em dupla honra. Quando o Senhor fala, a maldição é quebrada. Fala nesta noite, como lhe apraz, para a glória do teu nome. Fala conosco, Senhor. Bote a mão sobre o seu coração e diga: fala comigo, Senhor. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, eu quero que você libere uma palavra profética que determina o rumo daquilo que o Senhor nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai estabelecer uma palavra de ordem profética nessa noite. E vai dizer para a pessoa que está do seu lado desse jeito. Você vai dizer assim: calma, ainda não acabou. Amém? No 3, você vai dar um sacode se preciso for. Vai botar a mão no ombro de alguém. E vai dizer: calma. Você já viu alguém pedir calma para quem está aflito? Essa pessoa que pede a calma, ela pede como? Ela pede com calma? Claro que não. Você não consegue acalmar alguém se você não tiver mais doido que essa pessoa. A única forma dela te ouvir é você estando pelo menos um tom acima do estado dela. Então, você não vai dizer calma. Você vai dizer calma. Ainda não acabou. Quem entendeu, diga amém. Eu conto 1. Bota a mão no ombro dessa pessoa, deixa ela sentir o peso da unção de Deus na sua vida. Faz ela perceber que não assentou-se ao lado de qualquer pessoa. Faz ela sentir nesse toque aí agora, ó. Faz ela sentir que ela sentou do lado de alguém que não veio fazer uma social. Não. 2,5, prepara. Você vai dizer: calma, Deus ainda não acabou. 3. Calma, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, aleluia, oh glória, fica calmo meu irmão, fica calma,
Oh, desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para quem precisa, não para quem espera. Deus não trabalha para quem precisa, para quem necessita. Se você achar que Deus só trabalha para quem precisa, para quem necessita, em pouco tempo, não vai ser em muito tempo não, em pouco tempo, Deus que hoje você diz adorar, você vai começar a rejeitá-lo, porque vai começar a colocá-lo numa posição injusta. Por que fulano precisa tanto e não vive milagre, e o outro que parece que nem tanto precisa, Deus é com ele o tempo todo? Por que aquele ali que precisa de, olha, está na cara que ele precisa, e por ele parece que Deus não faz nada, e o outro que parece que já é abençoado, está sendo ainda mais abençoado? Porque o que move a mão de Deus não é necessidade. Necessidade, escassez, dificuldade é apenas uma das vertentes que podem ser molas propulsoras para os milagres. Você vai ver isso em todo o Antigo Testamento, através da vida dos profetas, como a escassez, a crise e a dificuldade se tornavam um caminho pelo qual Deus operava, mas muitas vezes tal crise, tal escassez ou tal dificuldade vinha ou pela consequência de um erro ou por um afunilamento, um aperto que o próprio Deus provocava para ver se o povo se lembrava de clamar a Ele. Mas, na verdade, Deus nunca elegeu filhos que precisassem estar sempre na beira do limite para se lembrar que Ele existe, para se lembrar que Ele é Deus. E ainda que fosse isso, nós não podemos jamais caminhar dentro dessa lógica, porque o Senhor não trabalha só dentro do perfil de dificuldade, claro que não. Por isso essa menção que eu fiz agora do profeta Isaías, quando ele declara, dizendo, porque desde a antiguidade, por que ele não diz desde sempre, se Deus é eterno? Mas ele diz, porque desde a antiguidade, porque Deus só passou a dar esse nível de expediente depois que criou o homem. Antes do homem, tudo que Deus criou obedecia e obedece a sua função naturalmente até hoje. Responda para mim, os oceanos passam os limites que Deus estabeleceu para eles? Desde o dia em que foram criados, ali eles se mantêm. E da linha que o Senhor determinou até onde eles podiam. Deus tem a necessidade de falar com eles de novo. Deus falou apenas uma vez sobre a semente. Vocês vão dar segundo a sua espécie. E o texto diz, e assim foi, e todos eles obedecem. O autor da carta aos Hebreus vai deixar muito claro a força, o impacto e o poder da palavra de Deus sobre aquilo que ele ordena, sobre aquilo que ele cria, sobre aquilo que ele determina. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer, porque céus e terra, tudo que existe e que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Então tudo que foi criado por ele obedece à sua voz, sem que haja repetição, sem que haja renovo da palavra que um dia foi empregada, sem que haja um reajuste, uma reconstrução. O Senhor, ele é perfeito, então tudo obedece, exceto uma parte da criação. Essa aí vive dizendo, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Aí ele fala, não deu um mês, Deus já não está falando comigo. A existência de tudo que foi criado o ouviu uma vez e nunca mais deixou de obedecê-lo. Mas a criatura feita por ele, o homem, que é o pináculo da sua criação, esse insiste em contender, em indagar, em questionar. E aí você vai ver então Isaías dizendo, porque desde a antiguidade, e por que não é desde sempre? Volto a dizer, se Deus é eterno, porque esse nível de expediente de trabalho Deus só passou a exercer depois que fez o homem. Falando bem rasgado para todo mundo entender. Deus fez sol e descansou, fez lua e descansou, fez mar e descansou, fez animal e descansou. Só para a gente entender, descansou aqui não é dormiu, ele liberou, ele realizou, ele criou céu, terra, ele criou o sol, estrelas, e no sétimo dia ele descansou. Mas depois que ele criou o homem, nunca mais ele descansou. Você está rindo? Olha para quem está ao teu lado e diga, tu dá um trabalho. Você dá um trabalho que você não imagina.
Rapaz, a gente dá tanto trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho. E Deus é tão trabalhador, tão trabalhador, tão trabalhador, que Ele não folga nesse trabalho de cuidar da gente, não. É por isso que Davi dizia, pode dormir, porque eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Dá uma notícia boa para alguém aqui nessa noite, seja um profeta, seja um pregador na vida de alguém, libere uma boa nova para alguém aqui agora e diga, pode dormir que quem te guarda não dorme. Pode dormir que quem te guarda não dorme. Camille, no mundo espiritual, as maldições, os ataques, a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra repouso. Tua casa está debaixo de uma palavra, e esta palavra é o que te mantém, seja de dia, seja de noite. E Ele diz, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guarda quando entra, te guarda quando você sai. Ele te guarda desde agora. Agora quando? Desde agora, quando você tem consciência de quem Ele é, até para sempre. Camille, quando eu não tinha, também te guardava. Oh, meu Deus do céu, Deus não cuida de você a partir do momento que você tem consciência dEle. A partir desse momento você só passa a ter noção de quem Ele é. Mas quem aqui, igual o cego, que o Senhor curou de nascença, de João capítulo 9, o texto diz que depois Jesus aparece para ele na frente da sinagoga, depois dele já ter sido curado, e pergunta para ele, tu crê que o homem que te curou é o Filho do Deus vivo? Aí ele disse, como crerei se não sei quem é? Aí Jesus disse para ele, sou eu que falo contigo. Ele disse, eu creio. E por que ele creu? Porque está vendo Jesus? Não, porque Jesus já via ele antes dele enxergar. Quem é que já teve essa sensação? Olha, eu só estou firme com Deus agora, mas eu sinto que Ele já cuidava de mim antes. Porque Ele trabalha, Ele trabalha, Ele trabalha. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Rapaz, Ele trabalha tanto e a gente dá tanto trabalho, é tanta demanda para Deus, que eu me lembro que muitos anos mais para frente, porque não tem nem como predatar, pelo menos eu não entendo nada de arqueologia, e predatar a existência do mundo até a manifestação do verbo vivo que se fez carne em Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai viver 33 anos humanamente contados, e nos últimos 3 anos e meio, de maneira mais ampla, o propósito dele aqui na terra. E aí depois de 3 anos e meio, mentorando, monitorando, discipulando, cuidando, ensinando na hora de partir e de cumprir Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8 em diante, ou seja, ele ser assunto aos céus e cumprir-se ali o Salmo de Davi, que dizia messianicamente, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Isso é Jesus sendo assunto aos céus em Atos capítulo 1, do verso 8 em diante. Aí antes desse momento chegar, pós-morte e ressurreição de Cristo, ele vai olhar então antes da crucificação e vai dizer para os seus discípulos e para os seus filhos, eu vou para o meu Pai. Por quê? Porque meu Pai trabalha. Não é assim que ele diz? Meu Pai trabalha até agora. E ele diz assim, eu também trabalho. Eu estou indo lá para ajudar ele. Para que onde eu esteja, vocês estejam também. Eu vou lá preparar lugar. Eu vou lá preparar lugar. Eu vou lá preparar o lugar. O lugar não do vosso aluguel, não da escritura da casa própria, mas ele deixa muito claro. Muitas pessoas vão dizer, na casa de meu pai há muitas moradas, mas a leitura no grego diz, na casa de meu pai há muitos quartos. Sabe o que ele está querendo dizer? Vai todo mundo morar junto em um lugar só, e eu estou preparando este lugar de morada eterna. E eu acho interessante por isso, por ele dizer, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Aí ele vai dizer, por causa de quem? De vocês. E você aí achando que só o diabo trabalha. É tanta gente revelando, olha aí como é que o Senhor desfaz esse trabalho. Que Deus comece a colocar a gente no teu caminho para dizer, olha aí como Deus trabalha. Olha aí como Deus trabalha. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Por quê?
Porque com eles está o que é limitado. Camila, mas o diabo não cansa. Se ele não cansa, eu não sei. Agora, que ele não tem o mesmo poder que o nosso Deus não tem. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, único e verdadeiro. E é ele que está trabalhando. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar na ideia que nós precisamos começar a compreender que Deus não trabalha em prol de todos. Senão o texto diria, desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para todos. Com todo respeito e carinho, não é para todo mundo, não. Porque desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu. O que o profeta está dizendo é, não há registro. Comprovado, fato, como o nosso Deus, que trabalha por aqueles, e aí ele vai determinar qual é a classe que é favorecida pelo trabalhar de Deus. Ele diz, por aqueles que nele esperam. Se eu te falar uma outra coisa mais forte ainda, o que, Camila? Você já disse que Deus não trabalha para quem precisa. Não. Deus então trabalha para quem deseja. É um pouco mais além, ainda não é isso. Não, Camila, não. Deus trabalha para quem pede. Eu vou falar um negócio difícil de ouvir, mas precisa ser dito para a gente aprender a pedir do jeito certo. Até porque é a palavra de Deus que nos orienta. Pedi e não recebeis, porque pedi mal, porque não conheceis o poder de Deus e nem as. Deus não tem obrigação de corresponder meus desejos. Deus tem responsabilidade de corresponder à sua. Por que Abraão, Noé, Jó, Moisés eram respondidos tão prontamente diante das suas orações? Porque eles não oravam o que sentiam, eles oravam o que a palavra dizia. Eu não sei se a colocação correta é um pronome, mas há uma palavra que aparece no texto quando fala sobre o contato desses homens com Deus nas suas orações. E o que é em comum, comum entre eles, é que todos eles ao orar não oram assim, eu desejo, não oram assim, eu quero, eles oram assim, porque tu disseste. Rebaido, rebiga, chorremanavassúria. O que eles estão dizendo? Eu não vim aqui lhe pedir nada do que o Senhor não tem poder para me dar. Eu não venho aqui solicitar nada que o Senhor já não havia disponibilizado para me oferecer. Aí você começa a entender por que a orientação do próprio Cristo é pedir, pedir e dar-se-vos-á. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Ele não diz pedir e dar-se-vos-á. Em qualquer texto, independente da tradução, vai haver a repetição do pedir. Pedir, 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 pedir. Sabe o que ele está dizendo? Para corresponder eu dou só uma vez, mas para você pedir. Tem que haver insistência, tem que haver perseverança. E por que muitas vezes a gente não persevera no pedido? Primeiro, porque sabemos que Deus é tão poderoso que Ele pode fazer. Só que isso, ao invés de gerar em nós humildade, gera em nós arrogância. E aí começa aquela conversa fiada. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe a justificativa de quem está cansado. Deus sabe a justificativa de quem desistiu de continuar pedindo. E por que desiste? Porque cansa. E por que cansa? Porque toda oração é um ato de humilhação, seja ela de petição ou não. E chega uma hora que na nossa humanidade, no nosso egocentrismo, a gente começa a pensar, se Deus é tão poderoso para fazer infinitamente mais até do que pedimos ou do que pensamos, por que Ele não me tira logo dessa enfermidade? Por que Ele não resolve logo minha crise conjugal? Por que Ele não abre logo a porta que Ele me falou? Por que não libera logo o green card se foi Ele que me mandou vir para essa terra? Por que isso? Por que aquilo? E nisso você vai só se exaltando. E a recompensa do trabalho de Deus não é para quem se exalta, é para quem se humilha. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Camila, Deus pode dar tudo. Jesus, Ele vai deixar algo muito claro. E Ele vai ensinar-nos a pedir de forma que nenhuma das nossas petições sejam rejeitadas. Olhe para quem está do seu lado agora e diga, nenhuma. Abra a boca e diga, nenhuma. João capítulo 15, ele vai dizer, meu pai é o agricultor, eu sou a videira. Vocês são as varas. Toda vara que está em mim e dá fruto, essa eu podo, para que dê mais fruto. Agora ele vai dizer uma parte que para mim é a mais chocante do texto. Ele diz assim, toda vara, porém, que está em mim, mas não dá fruto. Preste atenção. Há muitas formas de você estar em Deus, mas só há uma forma de Deus estar em você. Vou falar de novo, só para você gravar.
muitas formas de você estar em Deus. Louvando, orando, caminhando, adorando, cultuando. Muitas formas de você estar em Deus. Mas só há uma forma, segundo Jesus Cristo, para Ele estar em você. E Ele deixa claro. Olha o que Ele diz. Porém, toda vara que estando em mim, ou seja, está nele, está ou não está? Está ou não está? É esquisito não dar fruto, é esquisito, mas está nele, está ou não está? É Ele que diz. Porém, toda vara que estando em mim não der fruto, essa eu corto. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: que tipo de vara está nele e não dá fruto? E alguém pensa, deve ser o desviado, deve ser o ímpio, deve ser isso, deve ser aquilo, mas não é, porque tem que conhecer, tem que estar nele. E Jesus deixou claro que naquele grande dia do juízo, muitos, não poucos, chegariam a ele e diriam: em teu nome eu fiz. Para fazer no nome dele tem que estar. Só que olha como ele vai responder: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então o que ele está dizendo? Vocês estiveram em mim, mas eu nunca estive em vocês. São as varas que usam o nome dele, acham que estão nele, porque há muitas formas de estarmos nele, mas só há uma forma de que ele esteja em nós. E é por intermédio de quê, Camila? Por intermédio da sua palavra. E não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus. Continuando então: se vós estiverdes em mim, ele continua, e as minhas palavras, então só podemos ter ele em nós se tivermos a sua. Ele não sobrevive em você baseado no que você sente. A vida do evangelho, do cristianismo e de tudo que você quer viver em Deus não tem a ver com seus sentimentos. Chora, pode chorar. Pode chorar porque isso não vai mudar a pregação. Pode chorar porque isso não vai mudar o seu conceito. Pode chorar porque isso não vai mudar a forma como Deus te vê. Eu estou falando para quem quer ter uma vida de resultado. Então ele continua e ele diz assim: mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis. Meu Deus, eu também já estaria glorificando. Eu estou igual um amigo meu hoje aqui. Eu queria ter 10 bocas para dar 10 glórias de uma vez só. Mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Ele não diz eu vou pensar, ele não diz eu vou te botar na prova, ele não diz eu vou estudar o teu caso. O texto é claro: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e isso será feito. E isso será feito. Então o que eu preciso compreender? Que Deus não tem compromisso com o que eu sinto. Acima disso, Ele tem responsabilidade em cumprir a sua palavra. Por que Ele não nega nada a quem lhe pede baseado na sua palavra? Porque é a sua palavra que manifesta a sua glória. É a sua palavra que manifesta a sua verdade. Então Ele diz: se a minha palavra estiver em você, não há nada que você me peça que eu não faça. Por quê? Porque você vai pedir o que é para minha glória, vai andar de acordo com a minha palavra, e eu vou corresponder absolutamente tudo que você colocar diante de mim, diz o Senhor. Reaja diante dessa palavra e diga graças a Deus, diga glória a Deus. Tire aí 5 segundos agora para exaltar a sua palavra. Exalte a sua palavra. Palavra esta que não volta vazia, palavra que vai e faz aquilo que lhe apraz. Deus não trabalha para quem precisa e nem trabalha só para quem sonha. Deus trabalha para quem pede. Deus trabalha para quem ora. Deus trabalha para quem apresenta as suas expectativas e tudo aquilo que almeja diante do Senhor. Qual é a orientação do apóstolo? Em tudo sejam conhecidas as vossas necessidades, motivações e etc. Através da onde? Ele diz, das vossas petições. Apresentem aí qual é a tua petição, mas não, é mais fácil andar por aí dizendo, Deus sabe. Sabe não vai fazer nada. Porque não trabalha para quem precisa, trabalha para quem se humilha, para quem pede. E se isso te incomoda, já mostra que você não é alvo da bênção.
Tem gente aqui que está revoltadinho com Deus. Já vou entrar no contexto, mas é que Deus está fluindo para alguém aqui. Revoltado com Deus. Há tantos anos que eu peço isso, não vou mais pedir nada não. Ele sabe. Ai, Deus, estou chateada com o Senhor. Ele está dizendo, entra na fila. Minha palavra não muda para te agradar. Mas vale a pena obedecê-la. Segue então, e esse Deus está trabalhando na criação. Deus trabalha como arquiteto do universo e do ambiente que vai nos receber. Em Gênesis 1 eu o chamo de arquiteto do ambiente. Ele cria um ambiente a fim de que só depois possa nos introduzir nesse ambiente. Às vezes parece que Deus está trabalhando à nossa volta, mas não está trabalhando em nós. Parece que Deus está cuidando de coisas que são menos importantes que nós, de vez agir na gente. Ora, não sou eu o pináculo da criação? Não sou eu a primícia de tudo aquilo que o Senhor criou? O que há de mais especial? Salmista vai salmodiar no Salmo 8 e ele vai dizer, pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória o vestiste e o criaste, falando da humanidade. Falando também do Messias. Então, é um pouco incômodo perceber ele cuidando de galho, de árvore, de abacate, de manga, e me deixando para depois. Só que, na verdade, ele está cuidando de tudo aquilo para te receber. Não fique chateado quando você vê Deus cuidando de coisas à sua volta. E ainda não agindo especificamente aonde você gostaria. Ele está dizendo, eu estou cuidando deste ambiente para você. Eu estou preparando esta casa para você. Como arquiteto, então, do universo, ele vai criar todas as coisas. E agora, no final, quando eu falo de coisas de natureza, ou tudo aquilo que compete à criação de Deus, você vai ver o verso 31 do capítulo 1. Deus dando um parecer sobre aquilo que ele mesmo criou, porque Deus não acha nada, Deus sabe. E Deus é tão maravilhoso que ele não tem problema de autoafirmação como Deus. A identidade de Deus realmente, né, se eu pudesse usar aqui um antropoformismo, falar sobre sentimentos humanos para entender o caráter divino, eu poderia dizer que Deus tem a sua identidade muito bem resolvida, porque ele não precisa de apoio para poder dizer que é bom o que ele faz. Por 5 vezes ele vai repetir, ele vai fazer uma parte da criação a partir do 2º dia em diante. E a cada término de cada partezinha da etapa que ele vai concluindo dia após dia na criação, ele não precisa de ninguém botando tapinha nas costas dele ou dizendo, o Senhor é fera, o Senhor arrebenta. Não, o texto diz que ele mesmo olhava e dizia, é bom. Deus é o máximo, né? E ele sabe que ele é o máximo. É bom. Aí ele fazia mais um pouquinho, o 4º dia, e viu Deus que era bom. Mais um pouquinho, o 5º dia, por 5 vezes, essa frase vai se repetir no texto. E viu Deus que isso era... E aqui ele já começa a comunicar princípios que a gente tem que levar para a vida. Porque quando eu comecei a leitura, você pensa que isso é texto áureo para casamento. Mas não, isso aqui é texto áureo. Quando você abre Gênesis 1:2, você está recebendo um manual de como Deus deseja se relacionar-se com a humanidade ou com tudo que ele criou. Aqui está a cartilha do beabá dos princípios de Deus para a humanidade. E uma coisa ele já nos deixa de cara, o ensino sobre o seu trabalho. O que, Camila? Ele não precisa terminar para começar a dizer que está bom. Tem gente aqui que está guardando a sua realização para o final. Ah, quando eu terminar. Ah, quando a casa acabar. Ah, quando a faculdade concluir. O Senhor está dizendo, já era para tu estar realizado no 1º semestre. Terminou o 1º semestre? É bom. Foi bom esse semestre. Terminou o 2º? Foi bom. Tem gente aqui que está assim, em dezembro desse ano, eu vou contar vitória. E Deus está dizendo, comigo que tu não aprendeu isso. Porque se tu tivesse aprendido comigo, em janeiro tu dava culto, fevereiro tu dava culto, março você dava culto. Porque Deus não espera a gente terminar para dizer que está bom. Ele já sabia ou não sabia como ia terminar a criação, gente? Sim ou não?
Ele sabia ou não sabia como ia terminar a criação, gente? Sim ou não? Sim. Mas ele não esperou concluir para emitir parecer sobre ela. Segunda parte, bom. Terceira parte, viu Deus que era bom. Quarta parte, viu Deus que era bom. Quinta parte, viu Deus que era. No sexto dia terminou tudo. Quando ele viu, aí o texto diz, verso 31, e vendo Deus que acabara, e que tudo quanto tinha feito, criou, viu Deus que era muito bom. Deus está dizendo, só tem muito bom para quem chega no final se reconhecer o que foi bom no durante. Você tem que ir empilhando o durante para reconhecer satisfação no final. Sabe por que às vezes falta satisfação no final? Porque o durante é só reclamação. O durante é só murmuração. O durante é só irritação. Tu não vê nada de bom, tu só vê as coisas ruins. Aí quando chega a conclusão, não tem celebração. Tu se cansou tanto no durante que isso roubou a alegria da execução final. Mas o Senhor está dizendo para alguém hoje aqui, aprende comigo, vai celebrando o durante, vai cantando o durante, vai dando graças no durante. E quando chegar no final, você não vai dizer foi bom, você vai dizer foi topzera de bom, foi extraordinário de bom. Para quem botou muita expectativa no final do culto, não vai ser tão bom. Escuta o que eu estou falando. Já estou falando de cara, né? Maldição não, é realidade psicológica. Se você colocou expectativa só em uma pessoa, ou colocou a expectativa só nesse dia, o culto para você vai ser bom. Agora, para quem está desde segunda-feira dizendo, meu irmão, esse culto vai ser o aço da glória. Esse culto vai ser top. Na terça-feira ele orou, na quarta-feira até jejuou, na quinta-feira orou até pelo nosso vão. Quando chegou sexta-feira, 2h da tarde, a roupa que estava aquela ia vir, que ele ia vir, já estava separado. Teve gente que saiu do trabalho e alguém disse, dobra o plantão que eu dobro o salário. Você disse, hoje não dá porque eu vou dobrar a glória. Saiu de casa, saiu do trabalho, veio direto. Sabe o que vai acontecer? Já recebe aí que é profético. Você vai chegar em casa e alguém vai perguntar, e aí o culto foi bom? Você vai dizer, não, foi muito bom. Deus tocou, Deus falou, Deus revelou, Deus guiou. Por quê? Quem não cuida do durante não se realiza completamente no final. Aprenda com o Senhor. Já sabia como ia terminar tudo, mas não deixou para se alegrar no final. Já começou a falar no durante. Eu amo gente que sabe entender o durante. Agora veja, quando termina tudo e ele diz muito bom, o texto diz que foi porque ele terminou tudo. Aí precisamos agora celebrar como Davi, que disse, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Davi vai salmodiar o Salmo 136. E se podemos ali dar um refrão, a canção que ele salmodia no Salmo 136, texto áureo, refrão da canção, o tempo todo que se repete é, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Engraçado que ele fala às vezes de coisas ruins, mas mesmo assim ele diz que o Senhor é. Ele diz assim, aquele que guiou a Israel no deserto. Você vê, tá no deserto não é coisa boa, né? Mas ele diz assim, aquele que guiou Israel no deserto, porque é bom. E a sua benignidade dura para sempre. E aí ele vai exaltando a bondade de Deus. Então, baseado nisso, a gente aprende de todas as formas, de Gênesis a Apocalipse, que não importa o que aconteça, Deus é bom. Só que o próprio Deus, que começa sendo bom, terminando bom, fechando com muito bom, é o mesmo Deus que no verso 18, depois de criar o homem, já vai começar a ver a realidade desse indivíduo que ele acabou de criar e colocar na terra. É ele mesmo. Você abriu a narrativa textual comigo no verso 18. É o próprio Deus que emite o seu parecer sobre a vida de Adão. E ele diz assim, logo de cara, antes de Adão dizer qualquer coisa, ele que diz, está escrito aí, e disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Dá até uma irritação. Porque a gente vai aprendendo o tempo todo que tudo que ele faz é, e quando ele termina fica. Mas aí ele mesmo criou o homem. A palavra de Deus é clara, dizendo que fez Deus primeiro o homem para só depois fazer a mulher. Onisciente, sendo Deus que ele é, responda para mim, ele já sabia ou não sabia que o homem sozinho não era bom? Mas ele fez, não fez? Aí ele mesmo agora diz, não é bom.
Eu acho linda a sinceridade de Deus. Quando uma coisa não está boa, ele não precisa que ninguém diga, ele é o primeiro a reconhecer. Não que ele não fez bom, mas que a coisa não está boa para nós. Porque tudo o que ele faz é... Ele só está identificando um estado do homem. E o que ele está dizendo no verso 18? Não é bom que o homem esteja. Diga comigo, não é bom que o homem esteja. Complete aí, por favor, e grava isso. Não é bom que o homem... Não é bom que o homem... Última vez, não é bom que o homem... Isso é advérbio de tempo. Porque nós estamos afirmando que tudo que Deus faz é... E quando ele termina, fica... Então, o que o texto está dizendo? Não é bom que o homem... Advérbio de tempo. O que Deus está dizendo para mim e para você? O que você disse no início da pregação. Eu ainda não acabei. Advérbio de tempo, esteja. Deus não disse assim, não tem nenhuma versão ou tradução que reproduza da forma como eu vou te dizer agora. Deus não disse assim, não é bom que o homem seja, porque isso seria permanente. Deus vai dizer, não é bom que o homem... Advérbio de tempo, sabe o que ele está dizendo? Primeiro, a condição do homem não está favorável, não é boa, só que ela é temporária. Olha isso, é o que Deus está dizendo. Então, quando eu olho e quero reclamar e dizer, puxa vida, Deus, se o Senhor sabe que não é bom que o homem esteja só, por que fez só? Por que fez ele só? Por que já não fez os dois juntos de uma vez só? E então eu começo a entender, porque eu ainda não acabei. Ele não será só, ele apenas... Camila, eu não estou entendendo, vai entender. Tem coisas da sua vida que você está reclamando e você diz, onde está a bondade de Deus na minha vida? Aonde está esse Deus bom que essa irmã está pregando aí, que eu não estou vendo coisas boas acontecendo na minha vida? E mesmo assim eu tenho que vir para cá e dizer que Deus é bom. Deus está dizendo, porque este momento difícil é apenas a configuração de um processo. E é necessário que você passe, porque a tribulação momentânea produz peso de glória permanente. Então é necessário um período de aflição para que você esteja preparado para aquilo de bom que Deus quer mandar sobre a sua vida. Mas o que você tem que focar agora não é no fim das coisas, porque a Bíblia diz que elas são melhores. O que você tem que focar agora são essas duas verdades nesse tempo desfavorável da sua vida. Primeira verdade, Deus está se responsabilizando. Presta atenção, quando Adão fica só na terra, ele pecou para estar sozinho? Ele fez alguma coisa de errado para estar sozinho? Quem criou ele? Quem fez ele sozinho por um tempo? Deus está dizendo, às vezes, as coisas vão ficar desfavoráveis na sua vida, mesmo que você esteja no centro da minha vontade. Aí esse sistema corrompido vai dizer para você, vai dar dízimo para quê se você vive devendo? Vai dar oferta para quê se um monte de coisa está dando errado na tua vida? Vai ser fiel para o teu marido para quê se ele já te traiu também? Vai ser fiel para tua esposa para quê se ela também vacila com você? O sistema corrompido vai dizer para você, você faz tudo certo e mesmo assim está dando tudo errado. Só que por que eu continuo fazendo certo, mesmo quando as coisas dão errado? Porque se eu estiver no centro da vontade de Deus, tudo de errado na minha vida, Deus vem e se responsabiliza. Ele cuida de todos os prejuízos que como ser humano eu possa vir a ter por estar no centro da sua vontade. Mas por que tem gente que está saindo do centro da vontade de Deus? Porque almeja mais os resultados do que a presença do Senhor. O Senhor aparecia todos os dias para falar com o homem. Ele trazia os animais para o homem dar nome para eles. Isso é companhia de Deus, é presença de Deus. Nada substitui a presença de Deus. Camila, eu ainda não entendi. Eu estou fazendo tudo certo e tem um monte de coisa dando errado na minha vida. Deus está dizendo, às vezes algumas coisas darem errado, é a prova que você está no caminho certo. É complicado falar isso, mas é uma verdade. Vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Tem gente aqui que se aceitasse suborno já estava melhor de vida. Tem gente aqui que se sentasse no colinho de quem já pediu, já tinha mudado de cargo. Mas é porque é fiel. É porque não nega, não suborna, não defrauda, não empresta, que algumas portas estão fechadas. Mas Deus está dizendo, não será para sempre assim, porque essa condição ela é temporária, ela é passageira. E tem uma outra coisa maravilhosa, qual, Camila? Dentro
meio desse processo, Deus está se responsabilizando por aquilo que eu estou vivendo. Porque quem me botou nessa condição não foi pecado nem erro, foi o centro da vontade de Deus. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, tem choro de algumas coisas, tem tristeza de algumas coisas, mas tem uma saciedade que não tem dinheiro, não tem comida, não tem sexo, não tem nada que seja maior do que essa satisfação. Deus está dizendo para alguém: continue no lugar certo, mesmo que tudo esteja dando errado. Continue no centro da vontade de Deus. Bota a mão no ombro de novo de alguém aí agora. Por favor, bota de novo, vai. Não faz assim quebradinha não, meu irmão. Abre esse sovaco aí. Bota a mão no ombro do colega, do irmão. Dá uma sacudida nele ou nela e diga: calma. Bora, grita, calma. Ele ainda não acabou. Esse processo é temporário. Quem entende o que Deus está falando? É temporário, pastor Isaías. A condição desfavorável é temporária. É temporária. Vai passar. Como chuva vai passar. Como tempestade vai passar. Como sol que castiga vai passar. Deus diz: o processo vai passar, a minha bênção não. O processo vai passar, a minha vitória não. O processo vai passar, mas você não. Isto que você está passando não vai passar por cima de você. O centro da vontade de Deus te garante. Oh, meu Deus! Segunda coisa. É só depois do verso 22 que Adão vai perceber que não tem ninguém que seja equivalente, ou seja, que não há saciedade daquilo que ele precisa. Mas lá no 18, eu não sei quantos dias, meses ou anos, sei lá, passou entre o 18 e o 20, não sei. Não sei. O que eu sei é que quando Adão identifica que ele está num problema, Deus já estava trabalhando na solução, ó. Lá no 18, Deus já diz no início, porque no início ninguém repara o que está fora do lugar. No início tudo é novidade. Início de namoro, início de casamento, início de igreja. Ninguém vê problema em nada. É tudo lindo. É depois de um tempo que os defeitos começam a aparecer, que os problemas começam a surgir. E aí olha o que o texto vai dizer lá em cima, antes do homem perceber qualquer coisa. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja? E já vem acompanhado da promessa: far-lhe-ei. Oh, glória! Alguém entendeu? Deus está dizendo: quando eu te dou uma promessa, eu já identifiquei o problema há muito tempo, Só que tem o processo da espera. Que processo é esse? O processo só da promessa, do não cumprimento. Então, olha isso. Lá no 19, Deus já identificou o problema. Perdão, no 18. Só no 19 é que Adão vai perceber o problema. Quando diz: todavia procurava. E tem gente que acha que é Deus que está procurando. Irmão, Deus não procura o que ele sabe que não existe. Quem está procurando aqui é o homem. E por que ele está procurando? Porque Deus não deixou ele largado no mundo. Deus fez o homem, aí levantou um jardim que já tinha fruta pronta, tudo pronto, porque na terra ainda não tinha chovido. Quem já leu Gênesis 1? Acho que eu engasgo aqui. Demoraram tanto a responder. Quando vocês demoraram, eu pensei: meu Deus, que livro que eles lêem, então? Preste atenção. O mundo foi criado, chuva ainda não veio, vapor que rega a terra. Deus não deu ordem para árvores, Deus deu ordem para sementes. Deixa essa mensagem para outro dia, quer ser boa também. Então o mundo ainda não está pronto para receber o homem, porque o homem não foi feito criança, o homem já foi feito homem. Então Deus vai plantar um jardim. Esse sim pronto, o Éden. E lá a fruta já está pronta para comer. Lá a grama já está macia para sentar. Lá está tudo pronto. Lá tem árvores. Lá está pronto. Deus coloca o homem lá.
Aí o texto vai dizer que quem trazia os animais? O Senhor. Porque deu a ele uma responsabilidade. Quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, não deu de cara para ele o que seria bom para ele, que é a mulher. Não. Primeiro vai introduzir ele num treinamento. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender o que você chama de prova. Deus diz, treinamento. Você diz assim, mano, eu estou numa prova. Deus diz, tu está num estágio muito bom que eu te coloquei. Camila, o diabo está furioso. E Deus está dizendo, para de dar minha glória para o inimigo. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Sou eu que estou te provando, te estreitando, te ensinando, te instruindo, te apertando. Quem está ouvindo, diga amém. É Deus, menino. Aí Deus trazia os animais para que ele pudesse dar nome. Deus vai ocupar o tempo dele. Completa aí para mim, por favor. Deus vai ocupar o tempo. Deus vai ocupar o tempo dele. Por quê? Porque no 19, à medida que ele vai dando nome aos animais, ele percebe que o leão tem a leoa, o elefante tem a elefoa. Estou falando a grosso modo para a gente entender. E de repente ele percebe que não tem alguém que lhe seja equivalente. Então ele começa a procurar. Eu acho interessante esse termo. Porque ele começa a procurar. Tudo que Deus queria que ele fizesse estava ali em volta dele. Só que quando você não está plenamente satisfeito naquilo que você está fazendo, você começa a procurar. E muito cuidado com o processo da busca por aquilo que você deseja. Porque tudo que é de Deus para você, Ele vai trazer para a sua proximidade, para onde a tua mão alcança. Mas o texto diz que ele não achava. Não achava. Mas ainda assim, Deus dá a ele trabalho. Quem acha que o trabalho só veio depois da queda está redondamente enganado. Deus nunca teve filho preguiçoso. O que veio depois da queda foi o excesso, o cardo, a mão inchada, a necessidade de comer do que se produz no suor do seu rosto. Mas o trabalho? Não. O trabalho, a produção, a criatividade, né? Tudo isso já existia. Deus vai fazer então assim, olha, eu vou colocar a criação diante de você. Todos os animais do campo, até as aves do céu, tudo aquilo que vier diante de você, você vai dar nome. Completa aí, por favor. Você vai dar? Nome. E Adão, o nome que você der é um nome que vai se chamar. Deus vai dar o que aqui a ele, gente? Noção de responsabilidade. É isso que Deus está dando a ele. Responda para mim com inteligência. Deus teria nomes mais bonitos para dar aos animais que ele mesmo criou, sim ou não? Sim ou não? Mas ele vai dar essa responsabilidade a Adão. Agora responda com igual inteligência. A Adão poder catalogar a criação de Deus é uma honra, sim ou não? É um privilégio, sim ou não? Sim, é um privilégio. Todas as vezes que Deus te der uma honra, todas as vezes que Deus te der um privilégio, tenha certeza, uma das características que é Deus que está dando é que ela vem acompanhada de responsabilidade. Prosperidade e alegria que não vem acompanhada de responsabilidade não é de Deus, é prostituição. Se é Deus que deu, tem demanda. Camila, eu não entendi. Se Deus te abençoar, pode ter certeza que junto com a bênção, seja de dinheiro, seja de amigos, seja de relacionamentos, vai vir a demanda do trabalho, porque tudo que Deus te dá, Ele quer que você administre. E dá trabalho administrar a bênção, meu filho. Tem gente que acha assim, quando eu ficar rico, eu não vou fazer nada, vai ficar rico num dia e pobre no outro, porque rico, para ficar rico, tem que trabalhar. Para manter a riqueza. Eu me lembro que teve uma época que eu estava assim, um pouco me queixando das bênçãos por causa das demandas. Sabe aquele dia que você está em crise e diz, eu não quero mais nada, rapaz. Eu não quero carro, eu não quero casa, eu não quero status, eu quero uma casinha na roça. Eu quero viver do que a terra produz. Aí minha mãe diz, o quê? Na roça, minha filha, se tu não planta, tu não colhe. Tu acha que o povo da roça acorda 4 horas da manhã pra quê? Minha mãe estava querendo dizer, Camila, a vida que você procura não existe não, minha filha.
Essa vida que você procura aí não existe não. E posso te falar, para quem existiu e alcançou ela, terminou no final muito mal. Por quê? Salomão, ele disse, fiz tudo o que eu desejei. Conquistei tudo o que eu queria. Não há coisa no meu coração que eu tenha desejado e não tenha feito. E no final, afligi a minha alma e vi que isso vai ficar para quem vier depois. E para mim isso tudo é... Fala para mim, Salomão tinha tudo e no final de Eclesiastes ele estava feliz? Ele estava feliz? Porque não é sobre ter tudo. É sobre administrar o que Deus me confiou. É sobre administrar o que Ele me deu. Então, todas as vezes que Deus te der algo, se for uma honra de Deus, não fique achando que ela vai vir desassociada de trabalho, minha filha. Ô, meu irmão, vai vir acompanhada de trabalho. Pode ter certeza. Quando vir aquele vaso cheio de poder, botar a mão no teu ombro e dizer, filho, estou eu abrindo uma porta diante de ti. E é porta de honra. Tu vai dar glória, vai dar aleluia. Mas quando a porta começar a abrir, tu vai ver o barulho que ela faz. E aí eu me lembro de Helena Tanuri dizendo assim, quando Deus te abrir uma porta, passe por ela, não fique reclamando do barulho que ela faz enquanto abre. Que é isso? É gente que reclama do que pediu e Deus fez, mas não sabia que para receber ia dar? Responda para mim, é um privilégio sim ou não? Mas é fácil catalogar a criação no auge da criação? Espécie que existia lá e não existe hoje, mas lá existia. Eu não sei quanto tempo isso levou. Eu sei que foi um grande trabalho, mas por que Deus fez isso? Quem lembra? Para ocupar o... Porque se ele usa o tempo de vida que Deus deu para ele, quem ainda está comigo, diga amém. Quem ainda aguenta mais 15 minutos, diga oh, glória. Para aguentar o tempo de vida dele, para não corromper o tempo de vida que ele tinha sem ter o que ele desejava, Deus teve que ocupar o tempo dele com aquilo que ele podia fazer. Diga para mim, ele podia criar a mulher? A mulher existia? Não. O que ele estava procurando na horizontal só podia vir? Quem fez o homem fez na? E quem faria a mulher também faria na? Deus é a pessoa. Ok? Amém? Yes? Ok? Então veja. Ele está procurando na horizontal o que ele só pode ter? Quem é da vertical mandou ele trabalhar na... Vai ouvindo. Você diz, eu quero a vertical, e Deus está dizendo, vai trabalhando na horizontal. Aí, filhos que não compreendem a vontade de Deus dizem assim, já que eu não tenho o que tu pode me dar, também não vou fazer para ti o que eu posso fazer. Agora, ele vai dar nome a toda a criação, mesmo não tendo aquilo que ele quer. Deus está dizendo para alguém, sabe quando você está pronto para receber o que eu quero dar? Quando você está disponível para fazer o que eu quero, sem que eu te dê o que você quer. Nessa hora você prova obediência, subordinação, humildade. Deus está dizendo, não deixe de fazer o que você pode fazer só porque você ainda não tem o que eu posso fazer por você. Está o homem lá trabalhando, e por que Deus faz isso? Para ocupar o tempo dele. Olha para cá. Vamos supor agora que Deus não deu trabalho nenhum para ele. E que ele tem todo o tempo disponível para não fazer nada que Deus queira. Para só fazer o que ele quer. O que ele mais queria? Está aqui no verso 19. O que ele mais queria? O que ele estava procurando? Uma mulher. Ele ainda nem sabe que o termo é esse. É uma equivalente, mas ele está procurando. Posso lhe dizer? Ele está procurando uma coisa que ele nem sabe o que é se ele encontrar. Nunca viu. Se ele não tem o tempo de trabalho que Deus deu para dar nome aos animais, ele vai usar todo esse tempo para correr atrás do que ele... Mas o que ele quer existe? Fala para mim, a sanidade mental de um homem que passa a vida inteira buscando o que não existe vai ficar perfeita?
Camila, eu não estou entendendo. Tá sim, Deus está dizendo, estou ocupando o teu tempo com o que eu quero, que é para você não ficar maluco. Tô te botando para trabalhar no que eu quero, que é para você não ficar doido. Porque se você usar todo o seu tempo para correr atrás só do que você quer, no final você tá menor do que pó, menos do que cinza, acabado por ter pelejado, usado o teu tempo, tua vida, tua energia, tua saúde para correr atrás só do que você quer. Eu vou falar bem aberto que é para todo mundo entender. A galera que só quer trabalho, enriquecer, dinheiro, é ceia não vem, campanha não vem, propósito não vem, jejum não faz porque eu tenho que crescer, porque eu tenho que ter, porque eu tenho que conquistar. No final termina triste, sem família, sem dinheiro, sem Bitcoin, sem dólar, sem bolsa. Aí vem pra cá e a gente vê o camarada com o bolso pra fora, sem nada. O que é que você veio buscar aqui? Vem buscar a presença de Deus. Por quê? Aprendeu no final o que Agostinho aprendeu no início. Ele disse, o céu está pronto para compensar qualquer prejuízo que a terra te dê, para você alcançá-lo. Mas a terra não está pronta para compensar o prejuízo de perder o céu. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vale a pena, não vale a pena dedicar todo o seu tempo para realizar só o que sua alma almeja. No final vai ser enfado, vai ser cansaço, vai ser depressão, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado. E isso não é praga, é consequência, minha gente. Eu vou contar de 1 a 3, tu vai gritar. Camila, é pra gritar. Camila, eu não sou de gritar, então tu deixa pra vir no outro culto, porque nesses 2 dias, meu filho, a gente veio a pentecostal até o tutano. No 3, você vai gritar pra essa pessoa e vai dizer pra ela, não vale a pena. E o que não vale a pena, Camila? Gastar toda a vida que Deus me deu pra viver só pro mundo. Gastar toda a vida que Deus me deu pra viver só pra dinheiro. Gastar toda a vida que Deus me deu pra viver só pra descanso. Deus está dizendo, essa vida, a parte boa dela mesmo, não custa dinheiro. Sabe o que é? Paz para dormir quando deita, saúde quando levanta, alegria que não depende de circunstância. Prepara, porque Deus está me mostrando. Fazia tempo que eu não tinha visão aberta, mas Deus está me mostrando um poço fundo e uma mão que hoje vai arrancar gente de lá. Prepara que no 3 você vai dizer, não vale a pena, e Deus vai libertar. Muros vão cair, cadeias materialistas vão cair. Você não ficará refém dos negócios dos homens dessa terra. Teu ministério começa a despontar a partir de hoje. Tua vida espiritual vai começar a se tornar mais importante do que tua vida física. Prepara, eu conto 1, põe a mão no ombro de alguém agora. Eu conto 2, sacode essa pessoa com carinho. 3, diga pra ela, não vale a pena, não vale a pena ganhar o mundo e perder o Senhor. Não vale a pena. Não vale a pena, meu filho. Ei, barabos. Camila, mas eu só desejo o que qualquer pessoa na minha condição desejaria. Só que tu estás se fazendo as perguntas erradas. A pergunta aqui nessa noite não é se o que você quer ter, quanto dinheiro pode pagar. Porque uma coisa que o dinheiro pode pagar, qualquer um que tem dinheiro pode ter. A pergunta é, se o que tu tem, quanto pode pagar? Salvação, quanto se paga? Jesus conta a parábola assim. Certo homem disse, vou ampliar o celeiro. Vou derrubar um, vou aumentar, e de 2 vou fazer um maior. Vou ajuntar muitas sementes, fazer um celeiro enorme, e depois vou viver dele. Louco, esta noite pedirei a tua alma. E o que tu tens? Para quem ficará? Jesus disse, Mateus capítulo 16, verso 24 em diante, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe o que ele está dizendo?
Quer me agradar? Faz o que eu mando na vertical. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Siga-me. Portanto vos digo, de que vale ganhar o mundo inteiro, se em troca disso perder a sua alma ou salvação? Tem uma utopia, um sofisma do capeta na mente de algumas pessoas, que diz assim: quando você ficar rico, tudo vai melhorar. Irmão, se riqueza fosse sinônimo de solução, rico não se matava. Amplia a tua mente. As coisas de maior valor que você tem não custaram R$1 do teu bolso, custaram sangue carmesim, que já foi pago por amor à tua vida. Tem coisa na tua vida que tu comprou e para você ter, tá parcelado, tá pagando até hoje. Mas aquilo que você jamais teria dinheiro para comprar, assim diz o Senhor, tá pago. Tá pago, tá pago. Celebra isso nessa noite. Tá pago, minha filha. Tá pago. Alguém aqui pode adorar ao Senhor que verteu o seu sangue no Calvário para dizer: eu cancelo, eu pago a tua dívida. Não é porque não está dando certo que você tem que sair do centro da vontade de Deus. Continua sendo o único certo naquele setor. E mesmo que todo mundo naquela área de trabalho aceite suborno, não aceita. E mesmo que todo mundo diga que é mais fácil viver aqui sem pagar imposto, não faça isso. Você pague o seu imposto, faça tudo corretamente. Corra atrás do que é certo. Ocupe o seu tempo com aquilo que agrada a Deus. E então, vou fechar aqui, olha o que o texto diz. Versos de número 21. Então, abra a boca comigo e diga: então. Diga de novo: então. O que é então, Camila? Então é quando você, vou explicar bem a grosso modo. Então é quando você quer entrar num assunto do nada. Pode perceber que quem entra em assunto do nada começa com então. Então, tipo, do nada. Então, obrigada, irmão. Então, porque o texto vai encerrando no verso 20 dizendo assim: que o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu, os animais do campo, mas para o homem não se achava uma adjutora que lhe correspondesse. Ou seja, ele está lá trabalhando, fazendo a vida dele, ele está lá dando nome, fazendo o que Deus mandou, mas para ele não tem nada do que ele quer. Aí o texto, então, encerra esse período desfavorável do homem com o texto dizendo: então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Que dia foi isso, gente? Que dia foi isso da semana? Alguém sabe? Eu acho incrível vocês saberem um negócio desse. Eu não sei o dia. Que ano será que foi esse aqui? Que ano? Alguém sabe o ano? Que horas será que foi isso aqui? Que horas? Alguém sabe as horas? Eu não sei o dia, não sei o mês, não sei a hora, não sei o ano. O que eu sei é que o que Deus mandou ele fazer, ele fez. Deus está dizendo: eu não tenho que te dar um prazo de quando termina para você começar a fazer. Quando eu te disser faça, você começa a fazer. Tá bom, Deus, mas isso vai até quando? Isso não te importa. Nem Daniel, depois de receber a revelação das 70 semanas e procurar o discernimento do que elas significavam, quando começou a encaixar todos os pontos, voltou-se a Deus e disse: Senhor, quando é que vai iniciar esse período? Aí o Senhor diz: isso não te convém saber, senão apenas no tempo determinado. Quanto a ti, Daniel, tu, porém, vai até o fim. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu começo ou quando eu termino, não te cabe. O que te cabe é: faz o que eu te mandei fazer. Tem gente aqui que só ora para Deus e já começa a oração dizendo: até quando? E o Senhor está dizendo: até parece que eu não estou te sustentando nesse processo. Até parece que a minha graça não tem te bastado nesse período.
Até parece que não é no momento mais desfavorável da tua vida que eu te dou os maiores testemunhos para você contar. A gente quer ver o sobrenatural de Deus se tornando sobrenatural. E Deus está dizendo, faça o ordinário e deixa o sobrenatural comigo. O que é o ordinário, gente? O ordinário é o ordeiro, o rotineiro, o de sempre, mas a gente tem aversão ao de sempre. Não, eu não quero, você quer sobrenatural todo dia. Ninguém aguenta sobrenatural todo dia, não. Espere vontade para orar e veja se você vai orar todo dia. Porque não vai. Vida de oração não se conquista com sentimento, se conquista com disciplina. Quando Jesus foi assunto aos céus e a igreja passou a se reunir, o texto diz que eles entravam e oravam todos os dias. Quantas vezes na semana? Todos os dias. Aí um dia, de repente, o texto diz, então, de repente, entra um então na igreja apostólica, na igreja primitiva. Então, de repente, que dia, que ano, não sei, foi num dos dias em que eles davam manutenção todos os dias. Eu não sei qual foi o dia que o Senhor soprou o vento. Eu sei que eles todos os dias estavam ali na posição. Deus está dizendo, você não precisa saber o final, você só precisa dar manutenção àquilo que eu te mandei fazer. Então, que é isso? O então de Deus vai entrar na tua vida. O que é o então? O então é a virada da página. O então é quando não tem como terminar a fala do que está sendo o anterior e eu preciso aplicar o posterior. Eu coloco um então e está tudo resolvido. Rapaz, esse negócio é tão tremendo. Então, está na vida de quem tem testemunho. Pode ver. Teu marido pode estar todo requenguela, viciado, esquisito. Alguém olha ele a vida inteira daquele jeito. Aí um dia está transformado. Jesus salva, liberta, cura, atende tua oração, restaura teu casamento, glória a Deus. Aí alguém olha e diz, menina, mas é o fulano. É o fulano, mas ele não era o que bebia? Não era o que traficava? Não era o viciado? E como é que foi que aconteceu? Se é testemunho, não dá nem para explicar direito. Ela já vai ter que começar dizendo, então, um dia... É assim? Verdade ou mentira? Tu tá com a empresa toda falida, toda cheia de dívida, um monte de imposto que não foi pago, a lei dizendo que vai fechar, mandando funcionário embora, sendo processado, tá num vento, numa demanda que tu não tá dando conta de administrar. Aí alguém que trabalhava contigo te viu a bancarrota, daqui a pouco o carro melhora, a casa melhora, o gramado volta, a piscina volta, as coisas começam a melhorar, a alegria volta, a empresa ganha uma nova roupagem e diz, mas homem, tu não estava falindo? Mulher, essa empresa não estava falida? Estava, mas então o que houve? Aí você já diz, então, deixa eu te contar, tem tempo. Então, Camila, eu não estou entendendo, tá assim. Eu quero profetizar que o ano de 2022, oh meu Deus, está de mão abaixada, por quê, meu filho? Eu quero profetizar, uma mão é pouca, levanta as duas, crente, que em 2022, o então de Deus vai entrar na tua história. Então o Senhor virou o cativeiro, então o Senhor mudou o quadro, então o Senhor transformou a nossa sorte, então se ouviu júbilo ao invés de cinza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, coroa. Oh meu Deus, tem um então para você. Tem um então para a tua história. Camille, que dia é esse? O dia da semana eu não sei. O que o Senhor está dizendo é, não para de fazer o que eu te mandei fazer, só porque você ainda não tem o que você quer. Aí eu acho lindo porque diz assim, então o Senhor Deus fez. Porque tem coisa na nossa vida que só... Tem gente aqui com gastrite nervosa, se matando. Cabelo está caindo e não é anemia, é estresse. Porque você quer fazer cumprir o que Deus te prometeu. Você acha que tem um monte de coisa na tua vida que ainda não deu certo, porque você não se esforçou o suficiente. Você está trazendo sobre você a responsabilidade do cumprimento de algo que só Deus pode fazer. Irmão, só Deus abre as portas que você quer passar. Tem lugares que a gente só pisa se Deus levar.
Aí você está aí achando que se tiver 20 diplomas você entra. Que se fizer network com as 5 pessoas mais importantes de Boston você consegue. E o Senhor está dizendo: minha filha, na sua história a página só vira quando eu entro com um então. Porque isso aí que você quer não existe na horizontal, vem da vertical. Sou eu, o Senhor, porque o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Há um consolo do Espírito Santo nesta noite. O Senhor está removendo a culpa que você pensa ter, que você diz: tal coisa não aconteceu porque eu não me esforcei direito, eu ainda não entrei em tal empresa porque não fiz tudo, eu ainda não tenho tal coisa porque não dei tudo. E o Senhor está dizendo: filho, o tudo que você quer vem da vertical. Na vida do competente ele estuda e passa, na vida do outro ele estuda e vai, mas você é meu escolhido, e eu não escolhi as coisas que são, eu escolhi as que não são, para que o meu poder se aperfeiçoe. E aí agora, quando você vê quem não é crente conseguindo as coisas que você queria ter, mas você não consegue, você diz: é porque eu não sou capaz. E o Senhor está dizendo: isso agora que tu viste que não é capaz? Tu não é capaz desde o dia que eu te chamei. Todas as portas que tu passou foi eu que abri. O mérito não é teu, eu escolhi de fato os que não são, os que não podem, os que não têm. Mas aí agora, porque tu já passaste por tantas portas, tu já pensas que já pensa que tem, mas eu tenho fechado portas diante de ti, para que tu saiba que os outros podem passar pela inteligência, os outros podem passar pelo dinheiro, mas você só passa por aquele que tem a chave de Davi. Quem abre as portas para ti sou eu, quem te tira dos embaraços sou eu, quem te levanta sou eu, quem te sustenta sou eu. Eles podem ter da horizontal saídas, meios, métodos, mas você sabe, sua vida é testemunho do que acontece na vertical. Sua vida não é testemunho das coisas que aconteceram na horizontal. O lugar que tu te assenta, o patrimônio que tu tem, a vida espiritual que você hoje tem, não veio da horizontal. Tudo que tu tem que permanece na tua vida até hoje veio da vertical. Mas de um tempo pra cá, você está usando todo o tempo, saúde e energia que eu te dei para aqui, ó. Teu braço, tua força, tua inteligência. Está deixando de fazer as coisas que eu mandei você fazer, porque o sentimento de atraso não te deixa. Enquanto eu estou aqui fazendo o que Deus quer, o outro está lá ocupando o meu lugar, o outro está lá conquistando, o outro isso, o outro aquilo. E assim te diz o Senhor: se tu te fatigas com os homens que vão a pé, sabe o que ele está dizendo? Que o homem do mundo se prepara para o dia da peleja, carro, cavalo, lança. Então o texto vai dizer: uns confiam em carros, outros em... E nós? Volte a fazer menção do nome do Senhor. Quando tu fazias menção do nome do Senhor, tu não tinha metade da aflição que tu tens. Então o Senhor Deus fez o homem cair num estado de sono profundo e este adormeceu. Olha isso, o Senhor Deus fez cair. Então responda para mim, isso foi cochilo depois do almoço? Não, Deus impeliu ele ao sono. A dormência, ele dorme. Enquanto ele dorme, o Senhor abre, tira um pedaço de costela e fecha o lugar. Imagina Deus fazendo isso com ele acordado. Ia dar. Imagina Deus chegando para Adão e dizendo assim: homem, me dê um pedaço da sua costela. Ele ia dar? É por isso que às vezes Deus te neutraliza, porque tem coisas que Ele vai tirar. O texto não diz: e o Senhor Deus pediu. O texto diz: e o Senhor Deus tomou.
Em outras versões, tirou. Tem coisa que está doendo porque te foi arrancado. E você diz, Camila, e agora o que eu faço? O Senhor está dizendo nada, porque eu te neutralizei, te impedi de agir. Porque tem coisa que se Deus te pedir, por mais que você o ame, você não dá. Então Ele neutralizou, Ele tomou. Agora diga, isso foi para o mal ou para o bem do homem? Para o mal ou para o bem? Porque até quando Deus toma, Ele está sendo bom. Tomou um pedaço de osso, fez uma mulher inteira. Deus não quer muito de você. Ele só quer de você o que é mais profundo. Pegou do osso. Completa para mim aí, igreja, por favor. Ele pegou do osso. É a estrutura mais profunda do homem. A última coisa é o osso. A primeira é o osso e a última é o osso. Tomou de lá, ó, do osso. Aí vamos lá. Quando ele estava aqui na horizontal procurando, ele imaginava que o que Deus ia trazer para ele, na verdade, o tempo todo estava onde? Dentro dele. Estava lá do outro lado do Éden o que ele queria, mas ele deve ter ido lá. Estava do lado de cá do Éden o que ele queria, mas ele também deve ter ido lá. Tudo que ele mais desejava o tempo todo, na verdade, estava. E o que Deus fez do lado de fora? A estrutura, a manifestação de uma matéria-prima que já estava dentro. Deus está dizendo, eu vou construir, eu vou externar do lado de fora a manifestação do seu desejo. Agora olhe para mim aqui, cuidado, porque Deus não externa do lado de fora nada muito diferente do que Ele vê quando olha para dentro de você. Quer ver Deus trazer coisas grandiosas diante de você? Não melhore o seu exterior, melhore o seu. Por que o Senhor disse que não é o que sai que contamina, é o que entra? Olha o que Salomão vai dizer. Como o homem se vê, assim ele é. Você quer ver milagre do lado de fora, mas só vemos derrota dentro de você? Você quer ver porta aberta do lado de fora, mas só vê prova dentro de você? Deus está dizendo, e se eu te disser que a materialização do que você mais deseja não começa do lado de fora, começa no que eu vejo quando olho para dentro de você? Melhore o seu interior. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça e agora, faça isso agora debaixo dessa atmosfera de glória.